Conhecer o ângulo de Cobb é fundamental para todos aqueles que desejam tratar a escoliose. Afinal, é através desse ângulo que nós temos a referência de qual é a melhor abordagem de tratamento de acordo com o grau da escoliose. É sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo e vou te explicar qual é a melhor recomendação de tratamento de acordo com a gravidade da escoliose. Talvez você ainda não saiba, mas o ângulo de Cobb ele nos permite definir em graus a gravidade da escoliose. Com isso, eu quero dizer que o ângulo de Cobb nos permite dividir as escolioses em escolioses leves, escolioses moderadas e escolioses severas. No caso da escoliose leve, são todas aquelas escolioses até 20 graus de ângulo de Cobb. E de acordo com a literatura científica internacional, a recomendação de tratamento para esse tipo de escoliose é através da fisioterapia específica. E aqui eu me refiro aos exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, que eu acredito que você já tenha ouvido falar. Esses exercícios eles foram desenvolvidos inicialmente por 7 métodos europeus. E esses métodos são método Lyon, método Schorf, método Sayers, BSPTS, Side Shift, Double Med e FITS. Então, esses são os 7 métodos oficiais que desenvolveram os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose. Porém, em todo o mundo, existem outros métodos não oficiais. Aqui mesmo no Brasil, nós temos o método S4D, que nós temos certa evidência de boa eficácia desse método. Ou seja, o método funciona e ele funciona porque utiliza princípios básicos dos métodos oficiais. Esses princípios são autocorreção tridimensional, conscientização corporal, equilíbrio postural, manutenção da postura corrigida durante as atividades diárias e reintegração sensorial. Então, seguindo esses princípios básicos, um método ele pode ser utilizado como tratamento para a escoliose. Um método ele pode desenvolver exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, ainda que ele não figure dentre as escolas oficiais de tratamento para a escoliose. Vamos falar agora das escolioses moderadas. E a escoliose moderada é toda a escoliose que tem entre 20 e 40 graus de ângulo de Cobb. E para esse tipo de escoliose, além da fisioterapia específica, nós também utilizamos o colete. E aqui mais uma ressalva, não adianta utilizar qualquer colete. A escoliose é uma condição tridimensional, ou seja, ela tem alterações nos 3 planos espaciais. Só para resumir para você, uma escoliose ela tem pelo menos um desvio lateral, rotações vertebrais associadas a esse ou esses desvios e nós temos também alterações no plano sagital da coluna, que é quando a gente olha uma coluna em perfil. A coluna em perfil ela não é reta, ela possui curvas. Em alguns casos na escoliose, essas curvas podem estar reduzidas ou aumentadas. E daí nós temos a tridimensionalidade da escoliose. E aí pensa comigo, adianta eu utilizar um colete que não seja tridimensional? É óbvio que não. Então, o colete ele deve ser utilizado junto com os exercícios específicos. O colete normalmente é recomendado sua utilização em full time, ou seja, 23 horas por dia, inclusive para dormir. Mas esse colete ele precisa ser confeccionado de acordo com a sua necessidade, de acordo com o padrão da sua curva, e ele deve ser 3D, ou seja, tridimensional. E aí aqui no Brasil, o principal colete que nós temos é o tipo Chenot e também temos o colete do método S4D. E agora as escolioses severas, que são todas aquelas escolioses acima de 40 graus. Para esse tipo de escoliose, a recomendação das diretrizes internacionais é pela correção cirúrgica. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui. Repara que eu falei o tempo todo em recomendação. Não foi algo impositivo, porque eu preciso que o profissional ele tenha essa expertise para ele definir qual é a melhor conduta para cada caso. O profissional ele tem que avaliar o caso individual, não é receita de bolo. Tem que levar em consideração também a preferência do paciente, se esse paciente ele vai ter uma boa adesão ao tratamento. E outras variáveis, eu vou citar aqui como exemplo.
Se eu pego um paciente que já tem seus 45 graus, mas ele está no final da sua fase de crescimento ou finalizou sua fase de crescimento, talvez eu não precise de uma correção cirúrgica. Talvez apenas os exercícios e talvez o uso do colete sirvam para manter essa escoliose e até reduzir. Porém, se eu já pego um paciente com seus 45 graus e Risser 0 ou Risser 1, e o Risser é um sinal que nos mostra o grau de maturação esquelética, quanto mais baixo o Risser, maior a chance de progressão da escoliose, aí sim eu já vou pensar, realmente com esse paciente eu preciso fazer recomendação cirúrgica. Mas em alguns casos, essa criança é muito jovem ainda para passar por uma cirurgia. E se nós tivermos a oportunidade, nós tentamos o tratamento conservador, mesmo que seja para ganhar tempo para que a cirurgia seja feita no momento mais oportuno. Por isso, o ângulo de Kolbe é utilizado como referência, mas não é imperativo, e sim facultativo, dependendo da expertise do profissional. Bom, se esse vídeo te ajudou e você quer receber mais conteúdo como esse, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixa aquele like. Eu vejo você na próxima e tchau!